Vamos pensar sobre isso por um momento. Quais são os requisitos para se esperar em Deus? Porque existem requisitos. Bem, o primeiro é este. É isso, eu preciso confiar nele. Se eu vou esperar em Deus, eu tenho que confiar nele, porque a minha espera está dizendo: eu estou confiando em você, Deus, que o seu tempo é melhor que o meu. Você sabe que eu não sei, o seu tempo ele é sempre certo. Então eu vou confiar em você e eu vou esperar até você me dar permissão para eu ir lá, fazer isso, ter aquilo, comprar algo. Não é que Deus está tentando nos privar de qualquer coisa. Ele só quer o que é melhor para nós. Então é preciso fé. E o que eu quero dizer com isso é simplesmente isso. Eu estou disposto a confiar em Deus por seu tempo antes de tomar uma decisão. Você diz, bem, como você vai conhecer o tempo de Deus? Ele vai te mostrar o que ele diz e perguntou, deve ser dado. Você procura, você bate, está aberto para você. Deus está disposto a te mostrar a verdade. Se você estiver disposto a perguntar a ele. Agora, se você está vivendo em pecado, desobediência a Deus, você provavelmente não vai ouvi-lo porque você não pode. Você não quer ouvi-lo. Mas estou falando de pessoas que realmente querem fazer a coisa certa. Você quer o que é melhor para você e para suas decisões familiares que você tem que tomar. É preciso fé para esperar em Deus. Porque confiar nele não significa que eu vou conseguir o que eu quero quando eu quiser. Confiando nele diz, eu acredito que quando for o momento certo, Deus fornecerá o que eu estou pedindo a ele. Então, você diria que tem fé para esperar em Deus? Quando você chega a uma decisão em sua vida, uma decisão importante, é preciso fé para esperar. Porque pensamos bem, se eu não entender agora, eu não vou conseguir. Se eu não fizer isso agora, não será feito. Deixe-me fazer uma pergunta. Há algo muito difícil para Deus? Não. Deus pode controlar tudo e qualquer circunstância. Sim. Se eu disser para esperar em Deus, se acha que algo vai escapar sob os cuidados de Deus? Não. Se vamos parar e pensar, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, não vamos perder nada que deveríamos ter esperando em Deus. Se Deus não fornece algo que você pediu, e você está confiando nele, é porque você também não precisa. Porque não é bom para você, não é o momento certo. Tudo se resume a isso. Eu confio nele ou não. Uma segunda coisa que é exigida de nós, e isso é simplesmente a paciência, no Salmo 37. Ouça isso 3 vezes no Salmo 37, ele diz, começando no versículo 1, não se preocupe. Segunda vez ele diz, descanse no Senhor. Espere pacientemente por ele, não se preocupe pela terceira vez, não se preocupe 3 vezes neste Salmo, ele diz, não se preocupe. Não permita ser ansioso com algo, quando você pode perguntar a Deus sobre isso. Agora, se eu te perguntar, você acredita que Deus te ama? Você diria sim. O que você incluiria no amor? Você incluiria bons conselhos, boa provisão de orientação, ajuda, energia, força? O que você faria quando incluísse essas coisas na orientação e amor de Deus por você? Sim, você faria. Se você acredita que Deus é quem ele diz que é, você pode acreditar que Deus vai te mostrar o momento certo para fazer qualquer coisa. E tudo na hora certa de fazer uma compra. A hora certa de ir para algum local, o momento certo para fazer isso, o momento certo para um trabalho em particular. O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu acredito que Ele tem o melhor interesse no seu coração. Se eu acredito que eu vou esperar, mas observe isso, alguém diz, eu não tenho tempo a perder. Você nunca perde tempo esperando em Deus, nunca. Você sempre descobrirá que seu tempo é sempre o momento certo. É preciso fé e preciso paciência. É preciso coragem. E eu amo um dos versículos favoritos da Bíblia está neste primeiro capítulo de Josué, onde ele diz, eu não te ordenei ser forte e corajoso?
Não tema, não fique consternado pelo Senhor. Seu Deus está com você onde quer que você vá. Então, se vou confiar nele, eu tenho que confiar no tempo dele. Preciso coragem para dizer não às ofertas. Por exemplo, eu me lembro de uma ocasião, alguém queria me dar muito, uma propriedade muito valiosa, e me construir uma casa sem nenhum custo, em um lugar maravilhoso. Achei uma ótima ideia. Eu fiz, então nós dissemos sobre... E ele apenas disse, aqui está o arquiteto e vocês apenas projetam. Apenas projete do jeito que você quiser. E vamos colocar aqui, que fica em uma linda ilha. Então, naturalmente, eu pensei, bem, Senhor, você está apenas me abençoando. E então, quando eu comecei a orar, não é isso que eu tenho agora. Eu tenho encorajamento real da pessoa que queria fazer, incentivo do arquiteto naturalmente. E, Senhor, eu tínhamos que falar sobre isso. Eu queria saber bem o porquê não. E sim, porquê do porquê não. E o Senhor me lembrou que essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é se é minha vontade. E isso não é de mim. Não é minha vontade. Não se parece certo. É grátis, mas não é minha vontade, então você deve dizer não. Bem, então eu tive que lidar com isso. Como que eu digo ao meu amigo que eu não posso aceitar algo tão valioso e bonito e desejável? E quando eu finalmente fiz, naturalmente, ele não entendeu. Eu disse, bem, a única coisa que eu posso te dizer é isto. Quando Deus me diz para não fazer algo, eu cometi erros suficientes na vida para saber. E Ele quer dizer exatamente o que Ele diz. E eu não posso exigir de Deus para me dizer por quê. Às vezes Ele vai te dizer o porquê, às vezes Ele não vai. Foi provavelmente cerca de 6 meses depois que percebi. Porque agora eu comecei tudo durante esse tempo. Não, eu não fiz. Eu sabia muito claramente que Deus estava me dizendo, não, esta não é minha vontade. Parece minha vontade, mas não é. É por isso que ouvir a Deus é tão importante. E é por isso que é preciso fé, paciência e coragem para esperar por Ele até conhecermos Sua vontade. Muitas coisas parecem a vontade de Deus, porque muitas vezes parece que Deus está apenas sendo bom para você. Em outras palavras, eu não conseguiria pensar em nenhuma razão para não aceitar. Isso foi tão desejoso. Mas finalmente o Senhor me mostrou que eu não precisava entender o porquê. Tudo que eu tinha que entender é se eu seria obediente ou não. Tempo de Deus. O tempo de Deus ele é perfeito. É perfeito, pode parecer tarde. É perfeito, mas é um momento perfeito porque Deus conhece todos os caminhos que nos afetam. É preciso fé, é preciso paciência. É preciso coragem, é preciso determinação. Obedecer a Deus leva determinação. Às vezes, por causa de todas as coisas que as outras pessoas pensam, que eles dizem, talvez a influência deles em sua vida, e todo o resto é preciso determinação para esperar. Por que você vai esperar isso? Esta é uma chance de uma vida. Por que você vai esperar? Observe isso com cuidado. Por que você diz continua? Observe isso com cuidado. Porque eu quero que você assista com muita atenção. Porque é muito importante. As coisas podem parecer exatamente certas, mas algo no fundo de você, quem é? É o Espírito Santo avisando você. E observe isso com atenção. Se você não obedecer ao aquecimento do Espírito Santo, ele não fica cada vez mais alto e mais alto. Ele vem em voz alta para começar, mas por causa da sua desobediência, você ouve cada vez menos e menos. Finalmente você não ouve nada. Você tem que determinar.
Você tem que determinar esperar por Deus. Especialmente quando você tem muita pressão sobre você. Você tem que determinar esperar em Deus. Todo mundo tem uma opinião sobre algo. Então pense nisso. É preciso fé, paciência, coragem, determinação. Então é preciso força. Não se mova até que Deus diga para se mover. Não fazer uma escolha até que Deus diga para fazer uma escolha. É preciso força. Então vamos para as Escrituras. E quem é a fonte da nossa força? O Deus Todo-Poderoso. Senhor, se esta não é a sua vontade, me dê força para dizer não. E Senhor, me dê o desejo do meu coração por você. E por obediência ser tão forte. Eu não quero fazer nada que traz desobediência na minha vida. É preciso força para dizer não. Especialmente se alguém está dizendo: "Oh, vamos lá, vamos lá. Vai ficar tudo bem." Deixe-me dizer por que vai ficar tudo bem. Ninguém pode mudar a mente de Deus dizendo a você: vai ficar tudo bem. E é por isso que você tem que ter cuidado. É fácil ouvir vozes altas. Em vez do sussurro silencioso do Espírito Santo, ele não vai gritar. A menos que seja tão importante que Deus não vai aguentar. E ele governa com seu cuidado soberano e desce tão forte. E Deus sabe como fazer isso. Então vamos repassá-los novamente. É preciso fé, paciência, coragem, determinação, força. Então o último que é preciso é resistência. Você só tem que aguentar firme. E ouvir as pessoas dizerem porque você deveria. Ouvir as pessoas dizendo porque você não deve. Suportar. Suas sugestões, sua influência, seu testemunho, seja o que for. Mas você tem que decidir se você vai ser obediente a Deus ou não. Esperar no Senhor é uma lição que aprendemos. E tendo ouvido esse sermão, glória a Deus Todo-Poderoso. Você não saia daqui e esqueça o que você ouviu. Se você fizer isso, você vai ter problemas. O mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de ofertas. Pessoas cheias de sugestões de como você deve viver sua vida, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Apenas um final. Voz suprema que você ouve, e isso é Deus. Se eu vou esperar por ele e ouvi-o, é preciso fé, paciência, coragem, determinação, força e resistência. Isso significa que eu estou disposto a aguentar firme. Deus com você, não me importa o que aconteça, até você me mostrar o que fazer. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Mas espere no Senhor até que você saiba que você ouviu o que Ele exige de você.